países e seus posicionamentos com relação ao mundo? Bom, com relação ao imperialismo, né, você tem um conceito clássico, histórico, que envolvia inclusive colonização. O Brasil foi, né, colonizado, né, ele sofreu questões ou esteve sujeito a um império. Então a gente tem um conceito clássico aí que poderia utilizar, mas modernamente, né, agora de uma forma até mais coloquial, é um conceito de imposição de uma potência da sua vontade a outros países, a outros estados, para que sirva a seus interesses. É o caso aqui, né? Então, muitos têm defendido a posição da Rússia numa intervenção na Ucrânia, nessa invasão militar, alegando que é uma questão de segurança a própria Rússia não ter um membro da OTAN como seu vizinho, né? Então, a gente pode até aceitar assim, essa análise, né, em termos puros, mas a gente não pode, né, entender ou acreditar que um Estado tem que submeter seus interesses ou mudar seus planos futuros, né? É evidente que a Ucrânia quer ser membro da OTAN e principalmente da União Europeia para, né, desenvolver seu futuro como os outros membros da União Europeia. Então ela tem que mudar a agenda dela para servir a potência vizinha. Então é inaceitável isso, né? A gente entende o que a Rússia diz, mas a gente não pode aceitar que seja feito isso, né? Que seja feito dessa forma. Então, isso é o imperialismo. Em relação à Alemanha, infelizmente, né, a União Europeia como um todo, mas principalmente a Alemanha, porque a Alemanha é a maior potência de longe, né, que você tem na Europa, é a maior economia, uma das maiores do mundo, né, rivaliza ali com o Japão, com outras grandes economias. Então, a Alemanha ela tem tido uma posição muito morna, tá, digamos assim, em relação a tudo que está acontecendo. Ela é um dos estados-chave por conta do tamanho da sua economia e por conta das relações propriamente que tem com a Rússia, né? Então, o que a gente percebe, mesmo antes do conflito, é que ela evitava qualquer tipo de crítica, porque ela tem interesses comerciais muito importantes com a Rússia e tem um que é mais destacado, que é a importação de gás, inclusive porque a Alemanha patrocinou um enorme gasoduto entre a Rússia e seu território, que é o Nord Stream 2, que custou uma fortuna, foram 11 bilhões de dólares, e que não pôde começar a operar até o momento. Então você tem um capital enorme disponibilizado, e foi feito porque, obviamente, há um interesse nessa importação substancial, né, do gás. Então, ela fica numa posição ali tentando ser mediadora sem fazer críticas muito severas à Rússia. E isso é inaceitável, porque eu acredito que desde o primeiro momento, a Alemanha, junto com outros países importantes, a França, a Itália, né, ou a União Europeia como um todo, tivesse colocado um limite na Rússia nessas conversas, para que essa invasão, essa intervenção militar, ou não tivesse acontecido, ou que a Rússia se sentisse um pouco freada pela própria Europa. Até agora, a grande contraposição vem dos Estados Unidos, né? Você tem aí algumas sanções importantes que acabaram acontecendo, inclusive, da Europa, mas, desde o início, eu acho que a posição alemã foi um pouco mais morna, eu acho que é uma expressão boa para esse momento, e a gente entende que é por conta dessas relações. Mas eu acho que estrategicamente é um grande equívoco. Então, a gente agora, a partir deste momento, né, a gente vai ter uma movimentação internacional, respondendo ao final da tua pergunta, no sentido das sanções se avolumarem. A Rússia ela vai tentar buscar a neutralidade de muitos países, inclusive do Brasil, nesse sentido aí de não aplicar sanções, e de outros vai convocar por uma aliança. A Venezuela já fez uma declaração muito clara de que está a favor da Rússia neste conflito. Então a Rússia vai conseguir poucos apoios. Bielorrússia também, enfim, né, provavelmente Cuba, ela consegue poucos apoios, né, por conta, inclusive, aí, da sua limitação de poder geopolítico. E a comunidade internacional liderada pelos Estados Unidos vai aplicar cada vez mais sanções. E aí entra o Brasil. O Brasil vai ser pressionado de uma forma mais forte pelos Estados Unidos a entrar no grupo de sanções. E isso para o Brasil nos coloca numa situação delicada se a gente quiser manter uma boa relação tanto com um lado quanto com o outro. E a gente afirmar que a gente não é protagonista desse conflito. A gente critica
a invasão da Ucrânia, porque é uma agressão, né, à sua autodeterminação, mas tenta se manter aí um pouco neutro para que a gente não se desgaste com a Rússia. Mas eu acredito que essa neutralidade brasileira ela vai ser colocada à prova nos próximos dias e aí a gente vai ter que começar a tomar decisões e começar a escolher opções. Ele segue dentro dessa tendência. Verdade. Atualizando aqui as informações sobre o espaço aéreo, né, de vários países que está sendo fechado para voos e companhias russas, temos já Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Romênia, Bulgária, Reino Unido, Finlândia, Suécia, Itália, Holanda e mais recentemente a França, além da Alemanha, que também declarou que vai fechar seu espaço aéreo para companhias russas por 3 meses a partir de 3 horas da tarde, horário local, portanto daqui a 1 hora. E a gente vê, como eu tenho dito, esse cerco se fechando, né? E aí, falando sobre a questão econômica, né, o Japão até declarou que vai se unir aos Estados Unidos nessa questão da exclusão de vários bancos russos do sistema SWIFT. Eu quero perguntar para o Fabrício, que é mestre em história russa, sobre a questão da economia russa. A gente sabe que é um grande produtor de gás e fornecedor para toda a Europa, principalmente para a Alemanha. 49% do gás da Alemanha consumido pela Alemanha vem da Rússia. Inclusive o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz falou que quer diminuir essa dependência, não só ampliando as possibilidades de fontes de energia renovável, mas também abrindo parceria com mais países. Mas a gente sabe que não é só isso que a economia russa se baseia. Eu queria que você falasse um pouco da economia russa nesse momento, que posição ela ocupa, se eu não me engano, a 11ª em todo o mundo, né? E no que ela é mais forte. Como esse bloqueio, por exemplo, no sistema financeiro e essas sanções econômicas vão afetar as várias áreas de negócios. Fabrício? Em primeiro lugar, é importante entender que a Rússia conseguiu se recompor economicamente muito em função do petróleo, dos derivados, de combustíveis fósseis, né? Então, a alta dos preços, né, a descoberta de novas tecnologias e novos pontos de extração, novas jazidas ao longo dos anos 90 e anos 2000, fez com que a Rússia conseguisse ter aí um fôlego extra para se recolocar no cenário internacional depois do caos que foram os anos 90. Né? Em 98, há um crash da Bolsa, né? A Bolsa russa, a economia russa derrete. E eu, quando estava na Rússia, quando cheguei em Moscou, no comecinho dos anos 2000, e era muito estranho, porque não havia cultura de bancos, não havia, por exemplo, onde usar cartões de crédito. O que acontecer? Quando essa mesa de negociação acontecer, o capital político vai ter um peso enorme. Essas manifestações, elas terão sentido, e manifestações elas vão crescendo. Essas manifestações elas terão sentido nas concessões que o Ocidente irá fazer para ter paz na Ucrânia. Para voltarmos à nossa conversa anterior, o peso maior, Evandro, dessas manifestações é essencialmente para ajudar a estabelecer aquilo que nós estávamos chamando de grau de neutralidade da Ucrânia. O quanto a Ucrânia terá que ser aderente ao mundo russo ou não. Estas manifestações emprestarão capital político, inclusive para o governo ucraniano, sentar na mesa de negociação com mais ou com menos força. Em outras palavras, estas manifestações, esta presença popular, a opinião pública no Ocidente, tem seu peso sim para descrever o futuro da Ucrânia, sem dúvida nenhuma. Professor Leonardo Trevisan, a gente volta a conversar um pouquinho mais daqui a pouco. Eu quero chamar agora a transmissão da CNN Internacional para você acompanhar um pouco também do que os repórteres e apresentadores que estão ali no local trazem de informações para a gente importantes neste momento em Kiev. Vamos ver. Logo depois da meia-noite, atingiram uma área próxima de um aeroporto da cidade e ainda há a fumaça
que vem do incêndio da explosão. É claro que não há incêndios apenas aqui. A segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, também está com muitos combates acontecendo. As forças ucranianas estão combatendo as forças russas nas ruas e há um apelo para que as pessoas não deixem suas casas. Os ucranianos estão resistindo muito bem. Eles estão, de fato, lutando, revidando, e os russos claramente estão com uma dificuldade muito maior do que esperavam. A expectativa dos russos era que Kiev caísse em 24 a 48 horas, mas Kiev está resistindo. Os russos estão perdendo soldados, tanques, as linhas de suprimento estão cada vez mais esticadas. E, claro, esse é um momento de batalha gigantesco para as forças ucranianas contra uma das maiores forças militares do mundo. O presidente Zelensky diz que todos são muito bem-vindos para combater os russos. Zelensky disse que a fala dos russos de que apenas militares estão sendo atacados é inverídica. Eles também estão atacando outros alvos. As forças ucranianas estão tendo um bom desempenho e o governo ainda tem controle da capital. Ainda assim, é claro que os russos vão perseguir o seu objetivo de fazer um perímetro e tomar a cidade. Nossa, uma situação muito tensa na capital, em Kiev. Fique seguro aí, Alex. Agora vamos para Moscou com Nick Robertson. As autoridades russas disseram que eles querem ir para Belarus, falar com a Ucrânia. Elas já estão aguardando, na verdade. Quais são as últimas notícias em relação a isso? Parece ser uma continuação do que a Rússia já havia dito. Essa é a cobertura da CNN Internacional, agora 10h06 da manhã. Vamos lá mostrando o giro de repórteres que estão nos locais que hoje ainda tem tropas russas chegando a esses pontos, e ao mesmo tempo vamos repercutindo e também trazendo mais imagens para vocês aqui. A Agência da ONU para Refugiados publicou no Twitter que o número de refugiados da Ucrânia agora é de 368 mil pessoas. A agência diz que esse número é baseado em dados fornecidos por autoridades nacionais. Tá aqui, ó, 368 mil refugiados, e eu quero que o pessoal coloque uma cena dos refugiados aí que estão fugindo do conflito. Vários pontos importantes que podem trazer avanços em relação ao conflito que a Beatriz Ferretti traz para a gente, né? Chamar a atenção aqui para a conversa relatada por ela entre o Zelensky, né, e também com as autoridades de Belarus. Tem muita expectativa de que se divulguem mais detalhes sobre isso, porque poderia ser uma porta ali, quem sabe, de negociação. Até aqui, resposta ucraniana não foi nesse sentido. A negociação apontada seria por meio de um país que fosse considerado neutro em relação a esse conflito. Então, essa é uma das expectativas deste domingo. Expectativas também sobre novos posicionamentos. A Beatriz Ferretti relatava para a gente ao longo aqui da manhã que há várias agendas de líderes europeus com definições que podem sair ao longo do dia em termos de sanções. O que pode acontecer? Quais são as expectativas que temos em relação a essa parte do conflito para hoje, hein, Bê? Muito está relacionado sobre o sistema SWIFT, né, Nega? Aquele sistema de transações bancárias, né, de transferências internacionais que conecta bancos ao redor do mundo. Hoje, os ministros das Relações Exteriores da União Europeia devem voltar a se reunir, farão um encontro virtual na noite de hoje para definir de que forma eles vão aplicar esse novo pacote de sanções financeiras que vão afetar o sistema SWIFT. É ainda o sistema mais usado por bancos, né, para a realização de transferências internacionais. Justamente por isso é muito fundamental para o fluxo de pagamentos transfronteiriços e do comércio internacional. E é isso agora, né, que o Ocidente está mirando para atingir mais uma vez a Rússia.
Ontem a Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, fez um pronunciamento dizendo, então, confirmando que a União Europeia, também os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá vão incluir bancos russos, aliás, vão bloquear bancos russos desse sistema internacional de transferência bancária, o chamado SWIFT. A Ursula von der Leyen expressou confiança de que essas medidas vão afetar a capacidade do presidente russo Vladimir Putin de financiar a guerra e impactarão também, segundo ela, na erosão severa da economia russa. Além dessa exclusão de bancos russos do SWIFT, a decisão anunciada ontem também cita medidas coordenadas para restringir o Banco Central da Rússia de usar reservas internacionais para reduzir o impacto das sanções. Além disso, a nota também, divulgada ontem, chegou a mencionar o início de uma força-tarefa transatlântica para implementar o congelamento de ativos a entidades e pessoas da Rússia anunciadas por aliados ocidentais, incluindo o presidente Vladimir Putin e o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov. Hoje, o Japão também disse que vai se aliar ao Ocidente e também deve anunciar em breve, formalmente, que vai retirar bancos russos do sistema SWIFT, além de também aplicar sanções pessoais diretamente contra o presidente Vladimir Putin. Uma notícia que acaba de chegar, então, também vinda do Japão. Por outro lado, o Banco Central da Rússia já se manifestou sobre essas ameaças, essas decisões vindas do Ocidente, agora também do Japão, pedindo calma em meio a esses temores de que novas sanções financeiras possam desencadear uma corrida aos bancos em que muitas pessoas devem sacar dinheiro, temendo, uma grave crise econômica. E aí, em um comunicado, o Banco da Rússia disse que possui recursos e ferramentas necessários para manter a estabilidade financeira e garantir